Hoje eu vou mostrar a série de figuras que foi lançada na sequência da linha DX Kamen Rider Kuga que eu mostrei no vídeo anterior, né? Que foi a HP The Kamen Rider Kuga, que é uma continuidade daquelas que eu mostrei no vídeo anterior, mas tem algumas diferenças, né? Inclusive tem um nome de HP fazendo referência lá àquela HP The Kamen Rider de 1998 que eu comentei no vídeo anterior. Essas aqui são as caixinhas, né? Que são basicamente as formas Rising do Kuga, as 4 formas. E atrás aqui tem a série inteira e foi vendido nesse formato Candy Toy que eu comentei no vídeo anterior. A primeira figura é o Kuga Rising Might Form, que segue as mesmas proporções lá da série anterior, aqui como vou mostrar para vocês, dá mais ou menos uns 12 centímetros se ele tivesse ereto. Mas uma diferença em relação às figuras anteriores é que não tem mais aquela postura ereta estática. Aqui a figura é tentando imitar a linguagem corporal do Sweet Hector. E tem algumas diferenças também, né? As figuras DX ali que foram lançadas no grupo anterior, essa parte preta do corpo é de um plástico mais duro, rígido, e esse aqui é um plástico que é um pouquinho mais macio, parece um tanto emborrachado, mas a parte do colete das ombreiras é do plástico mais rígido, mais duro, né? E também ele vinha desmontado, são duas peças que uma encaixa pela frente, uma por trás e as duas ombreiras separadas. E uma outra diferença em relação às figuras ali do grupo anterior é que além de ele reproduzir a linguagem corporal do Sweet Hector, também tem uma tentativa de ser uma representação mais realista a ponto de reproduzir os detalhes do tecido. O Kuga ele tem a roupa emborrachada por baixo do colete, né? E aqui nessa miniatura tem as dobras do tecido emborrachado. Aqui na lateral da calça, perto dos pés, no lado de dentro aqui do cotovelo, tem todas as dobras do tecido emborrachado, tentando simular essa textura, o comportamento, né, da roupa, do traje original. Aqui atrás dos joelhos também. E de uma forma parecida com as anteriores também, esse aqui ainda tem adesivos, né? Os joelhos deles são adesivos, vermelho metálico, o dourado aqui do núcleo do cinto e a parte de dentro dos olhos também, que do mesmo jeito daqueles outros, ele tem um adesivo metálico dourado colado lá na parte de dentro da cabeça e os olhos são desse acrílico transparente granulado que depende de como bate a luz, dá o reflexo do dourado saindo lá de dentro. Só que diferente das anteriores, ele não tem mais o adesivo nas costas da mão. Nesse, as costas da mão são pintadas com aqueles caracteres lá do idioma dos Grong, dos Linto, né, reproduzindo exatamente como é o traje lá da série original. E também é um material diferente esse colete, né? Porque nas primeiras figuras tinha uma pintura metálica brilhosa e nesse aqui a pintura é reproduzindo também o traje da série. Tem esse vermelho que ele é brilhoso, mas ele é mais opaco, com os detalhes da pintura dourada aqui. E ele também vem com essa pecinha aqui para colocar ele de pé, né? Esse disco preto, para ele parar bonitinho em pé. E se a gente comparar com a versão anterior, né, com a figura anterior, dá para notar a diferença. Como os primeiros tem essa linguagem corporal ereta aqui, durona, e as formas Rising tem essa tentativa de imitar a linguagem corporal do ator. O material do colete, né, a pintura é diferente, aquele outro esse vermelho é meio exagerado, e os Rising, ele tem essa coloração que é mais próxima mesmo com as cores lá da série. Mas a escala das figuras são a mesma, eles têm a mesma proporção. A segunda figura é a versão Rising Dragon Form, que também, como a outra, ela tem adesivos nos joelhos, no núcleo do pé e na parte de dentro dos olhos, mas o resto é todo pintado. Inclusive a parte externa da mão também ali é pintada com os ideogramas ali do povo Grong, dos Linto. Ele também é esse corpo maciço, de um plástico um pouquinho mais maleável, parecendo emborrachado, e o colete, que é esse plástico mais duro, igual às ombreiras. Com essa pintura azul, não sei se dá para ver na câmera, mas é brilhoso, parece estrelado esse azul marinho com os detalhes dourados. Dá para ver aqui essa textura do tecido aqui nas dobras da perna, ali logo embaixo da cintura. Tem um pintadinho dourado ali no cinto também, das formas Rising. E ele vem também com a pecinha que ela para colocar em pé. E a versão exageradamente grande do cajado aquele dele, parece uma alabarda dupla, sei lá, a arma do Sérgio do Chrono Cross, que é feita para encaixar direitinho aqui na mão dele. Será que eu consigo? Para em pé. E, né, comparando com a versão anterior, como nessas formas Rising, ele é muito mais realista em relação à simulação dos trajes da série mesmo, com esses detalhes das dobras do tecido e as cores do colete mais próximas com as da série, menos esse brilhoso exagerado. A terceira figura é a Rising Pegasus Form, também o mesmo padrão das outras, os adesivos nos joelhos, no núcleo do cinto e nos olhos.
A escultura é toda feita para simular os detalhes aqui, as dobras do tecido, a textura da armadura, esse brilho metálico, mas que imita as cores, né, da armadura da série também. Nesse plástico mais maleável, mas aqui a armadura dele é um plástico mais firmezinho, mais durinho. Aqui os detalhes dos ombros diferentes. Essa faixa aqui diferente da outra, que era um adesivo colado, aqui ela é pintada. Tem também a pecinha do pé. E tem aquela versão exageradamente grande e exagerada do Ultrabook, que vira essa besta, sei lá, se o outro era um revólver, que vira uma besta revólver, isso aqui, sei lá, uma escopeta, que atira flechas, vai saber que diabo é isso. E ele cabe também direitinho na mãozinha dele. Vamos lá. E eu vou botar aqui do lado a versão anterior para comparação. É como a pintura desses aqui, desse segundo, dessa forma Rising, também é muito mais próxima que é da pintura da série da TV. E por último, a Ryzen Titanform. O mesmo padrão, adesivos nos joelhos, no núcleo do cinto, atrás dos olhos. Esse plástico que é um pouquinho mais macio no corpo. O colete, esse plástico durinho, meio metalizado, com essas pinturas douradas. Eu acho que a iluminação aqui não está dando uma noção da cor realmente é. Como esse violeta brilhoso aqui, meio metálico. Esse aqui é violeta. Não sei se está bem violeta, parece estar mais escuro na filmagem. Mas ele também é extremamente detalhado, imitando a linguagem corporal do ator e os detalhes do tecido da roupa, as texturas da armadura e do traje, aquele emborrachado que ele tem embaixo. A pecinha aquele para ficar em pé. E a versão super enorme, exagerada da espada, que é do tamanho dele praticamente, né? O cara que tem uma espada do seu próprio tamanho. Ela é feita para encaixar na mãozinha dele, bonito. E ele para bonitinho em pé. Ou deveria parar quando o peso da espada não derruba ele. Deixa eu tentar baixar um pouquinho mais a câmera. E aqui comparado com a versão anterior. A primeira versão da Titanform, né, como essas formas Rising, elas são muito mais detalhadas em questão das texturas e da pintura, muito mais próxima como é realmente os trajes da série. Eu vou tentar deixá-las todos aqui, se eu consigo fazer caber todo mundo aqui. O cara é tão grande, a espada dele, que faz sombra e escurece a cara. Sei lá, que ficou tudo feio aqui. Peraí, deixa eu organizar. Deixa os antigos ali. E o foco está nas de trás e não das da frente, né, que eram importantes. Deixa eu ver se eu tirar essas aqui, o que vocês já viram no vídeo anterior. Vou tirar elas de trás, vamos ver se ele consegue... A câmera consegue colocar o foco nas que são importantes. Aí, agora sim. E essa segunda série, né, é a HP The Kamen Rider Kuga, o nome. Que foi lançada também em 2000, quando a série estava passando na TV. E também era por um preço bem em conta, por uns bonecos que são bem bonitos, né, bem detalhados, mais bonitos do que os anteriores. E uma das coisas que eu gosto muito nessa linha é justamente isso, que ela não se preocupa em ser figuras articuladas, mas sim em ser o mais parecido do possível com os trajes e com a linguagem corporal dos Sweet Hectors. E essas figuras aqui do Kuga, às vezes, vocês encontram também para vender no mercado de usados. Não é tão difícil assim achar. Às vezes, inclusive, aparece até uns na caixa. Essas aqui eu comprei na caixa, na época, já faz alguns anos. E eu lembro que eu consegui um outro lote com as 4 também, que eu acabei revendendo. Que eu comprei junto com alguma outra coisa, assim, que veio num grande pacote, tudo junto, em algum leilão que saiu por um preço barato, porque ninguém mais deu lance. Então, isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham achado divertido, né? Brincar aqui comigo de brinquedos, de bonecos. Peço que quem gostou, aperte no gostei. Quem não gostou, pode apertar no não gostei, quem quiser. Eu convido vocês também para seguir o canal, né, que é um canal novo. E se puderem compartilhar, eu agradeço bastante. E obrigado, até o próximo vídeo. Como diria o Godai, joinha.